Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes! Hoje nós vamos falar sobre a obsessão na ficção. Eu escolhi um tema aqui de um livro que eu li há algum tempo, eu gosto muito, dei uma revisada nele para justamente fazer esse vídeo para vocês, falando sobre Moby Dick e a obsessão do Capitão Ahab, ou Ahab. Bom, eu não vou aqui contar a história inteira, eu acho que a experiência, seja do livro, seja do filme, é a melhor para vocês. Mas o que eu vou levantar aqui são alguns pontos que a gente encontra nessa história que já tem quase 200 anos aí e marcou a cultura popular e a literatura mundial. Bom, Moby Dick, né, e principalmente na figura do Capitão Ahab, ele trata literalmente sobre essa questão da obsessão. O Ahab, ele teve a sua perna arrancada pela baleia branca, a Moby Dick, né? E ele tá cego por vingança. Então, assim, durante toda a história, ele vai arrastar todo mundo, seja a tripulação, seja todos que o encontram, para tentar destruir essa baleia. E o que dá para sentir é que isso é o próprio retrato, né, da autodestruição, porque o final dele é trágico, né? Quando você é movido por vingança, por um objetivo cego, sem nenhuma opção de ponderação, é isso que acontece. E a gente vê isso diretamente no erro. Bom, no livro a gente vai ter também uma visão de que existe um embate entre o homem e a natureza, né? Seja na exploração marítima, né? O Moby Dick ele foi escrito lá em 1851 pelo autor Herman Melville, né? Existem várias retratações, seja no desenho animado, seja em filmes, né? Inclusive um deles é retratado pelo próprio Patrick Stewart, sendo o capitão, né? Mas o Melville, ele era um marinheiro, então ele tinha muito conhecimento de causa e técnico quando ele fez esse livro, né? E a gente vê isso no detalhamento dentro dos capítulos de como que é a vida no mar, nós, como é que era a caça das baleias, né? E assim, a luta, né, do Ahab contra Moby Dick, né, mostra o quanto o ser humano é pequeno contra a força seja do animal, seja quanto perante o clima, o ambiente, as ondas, as tempestades. E assim, a Moby Dick, a baleia branca, ela é uma metáfora. Às vezes, se você parar para refletir, todos nós temos uma obsessão, não no sentido negativo da palavra, mas um objetivo muito forte que a gente faz questão inadmissível e a gente tem que alcançá-lo. Né? E no caso do Ahab é a baleia, mas todos nós temos algo que queremos alcançar. Né? Então, nessa visão da leitura, é muito interessante a força de vontade e a persistência do capitão. E ele leva até as últimas consequências, independente de não ter condições, seja contra o céu, seja contra o mar. Bom, a gente também tem o mal e a moral cinzenta nesse episódio, nesse livro, né? Nem tudo no Moby Dick é preto e branco, né? Moby Dick, ela, como eu disse, ela não é uma vilã. Né? O mal, ele tá na, na fixação, na obsessão e no fanatismo humano do capitão. Então é uma moral cinzenta. Né? Ele não tá nem aí para o que acontece com a tripulação, ele não tá nem aí para as últimas consequências. Bom, existe, né, também um simbolismo dentro dessa obra, né, que é como se fosse o mistério, né, do universo, né? O mar ele é um símbolo do desconhecido. A gente vê isso em outras obras de ficção, seja como, por exemplo, no próprio Star Trek, em que não é o mar, mas o espaço, né? E o Melville ele mostra que o universo ele é grande demais para a gente entender tudo dele, né? Isso lá no século XIX a gente já vê isso. E a gente consegue ver isso em outras obras de ficção, não só científica. Né? Existe no próprio capitão uma solidão existencial. No meio do oceano, os personagens encarando o isolamento, a angústia de estar longe de casa, né? E eles são pequenos. Eles são pequenos. Isso é o que me deixou assim cativado nessa história, é que a gente tem a perspectiva de vários personagens e a humanidade dentro de cada um deles. Até no próprio Aang, porque existem pessoas dessas formas. E também, né, em Moby Dick existe Bíblia, existe filosofia, existe mitologia, né? O Moby Dick está muito ligado
a cultura que era do povo americano lá no século XIX, em plena expansão deles, né? E ele conversa com diversas tradições, seja espiritual ou até de leis e de visões sobre a vida. Então eu recomendo muito essa leitura. Ou se você não tiver muito tempo, assista ao filme, veja as adaptações. É uma história rica para você pensar com. E como eu sempre digo, já disse lá na comunidade do Telegram, é profundidade. Né? Profundidade. Existe também, né, dentro da história, uma diferença e convivência entre várias culturas, né? Porque conforme eles vão avançando, existem personagens de diversos lugares. E no século XIX existia a questão do racismo, existia a questão de classes sociais, uma sobre a outra, né? Em que o próprio capitão ele taxa alguns de seus tripulantes como menos importantes ou mais importantes perante essa visão que ele tem da parte social em que havia escravidão, havia o racismo como uma coisa natural para eles. Né? Não dá para a gente fazer aqui um anacronismo e esperar valores do século XX e XXI no livro do século XIX. Não dá para culpar o Herman Melville disso. Porém, ele tenta justamente pôr essa questão em jogo, porque se você parar para pensar, os personagens mais humanistas são os mais criticados por essa visão. Então, é aí que está o negócio que tornou esse livro tão marcante e tão durável, né? Às vezes alguém pode parar e pensar, tô no século XXI, vocês vão ler um livro desse tamanho, calhamaço. Vale a experiência. Como eu sempre digo, busquem um aprofundamento. Né? E assim, tem um outro questionamento que eu chamo de o limite do saber. Nem ciência nem a lógica dão conta de tudo, né? Às vezes é um mistério que vence. Se você parar para pensar, o RBL usa todas as ferramentas, tudo, mas qual que é a real função de tudo isso, né? O que adianta a vingança? O que adianta a busca implacável? Qual o resultado? Quando você está focado em algo que é um objetivo sem um fim positivo, você se destrói. E por mais que ele tenha uma visão totalmente, como eu posso dizer, racional da situação, não é racional a obsessão. Né? Então nem tudo está ligado à lógica, nem tudo está ligado à ciência. E a gente vê esse debate entre mitologia, fé, ciência, lógica, dentro da obra do Verbo. Né? E o que é a Moby Dick? Né? O que é Deus? O que é a natureza? O destino, o medo? É o que ela representa do próprio personagem que ali é representado. Né? Então, todas essas facetas dessas figuras estão ligadas aos personagens. Né? Você é direcionado pelo medo, você é direcionado pela natureza. Será que é Deus que está controlando o seu destino? Ou será que é somente a baleia branca? Né? Então aqui eu estou deixando aqui um apanhado, um convite a vocês fazerem essa leitura. Né? Assistam o filme também. É um enriquecimento de autoconhecimento para vocês mesmos, né? E assim, ficção, seja ela no cinema, seja ela na TV, no streaming ou nos livros, sempre ela vai deixar uma mensagem. E eu penso que a mensagem que Moby Dick passa é que assim, existe dois tipos de caminho que você pode seguir quando você tem um desejo, porque a obsessão está ligada a um desejo, às vezes de forma negativa. Mas se você tiver um objetivo fixo, que você julga válido, justo e positivo, é dele que você tem que correr atrás. Que você tem que correr atrás. Dá para pegar lições positivas mesmo do Capitão Ahab, como a persistência, a perseverança, a força de vontade, independente das condições adversas. Isso é algo que faz falta hoje. Eu já fiz vários vídeos aqui com reviews com o JC e também sobre filosofia, história também de alguns personagens que a gente encontra no universo de Star Trek, Star Wars, enfim. Eu acho que o Capitão Ahab tem muito a nos ensinar e a tripulação do Pequod, que é o navio dessa história, também. Bom, eu agradeço a todos vocês que me assistiram até aqui. Eu deixo o meu muito obrigado. Tchau, tchau.